Lucas 7. Lucas 7. Amém? Pastor, como pode alguém que não andou com Jesus narrar tão bem a história de Jesus? E Lucas, ele é muito peculiar em seus assuntos, principalmente quando se trata de doenças, quando se trata de alguns aspectos. Ele trouxe algo bem intenso pelo seu conhecimento, né? Pela sua experiência. Ele era médico da época, então ele, com muita propriedade, falou sobre alguns assuntos. E um dos assuntos esses que nós vamos tratar é esse aqui, Lucas 7:11. Quem achar, diga amém. Lucas 7:11 diz assim: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança, por toda a redondeza, por toda ali, tudo ali perto, ficaram sabendo desse acontecimento. Amém? Feche seus olhos, Pai, Abba. Eu peço a tua direção, Espírito Santo, agora, que o Senhor venha me conduzir. Eu só vou aonde o Senhor permitir que eu vá. Senhor, usa-me, porque quem tem que falar é o teu Espírito. A voz é minha, mas a mensagem é tua. Então eu sou só agora um instrumento, Senhor. Que tudo aqui, como já tem sido feito desde o começo, seja conduzido pela tua vontade, pelo teu querer. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir que só fique a Dai e o Marquinhos ali atrás. Vou pedir que todo o resto do pessoal se assente, ache um lugar, fique pertinho talvez de uma pessoa que já é da sua família, para que você possa ouvir a mensagem do Senhor aos seus corações. Amém? Antes disso, eu queria aqui apresentar algumas pessoas que estão nos visitando hoje. Deixa eu ver, tem sim, eu estou aqui. Ah, tá ali. O Pedro eu não vou pedir que fique de pé, né? Porque o Pedro, né, tia? Pedro, fala sério, né, Pedro? Pedoca, fica de boa, né, mano? Mas tem uma jovem ali do lado dele. Eu peço que vocês coloquem de pé, querida. Seu nome? Jennifer, não veio a do Paulinho, mas veio a Jennifer ali, né? Tem um jovem ali do lado do Hélito, ali. Aí ele olhou pro Beto. Eu sei que, mas eu quero que você, eu prefiro que vocês coloquem de pé. Felipe, fica de pé, Jennifer, fica de pé. O Felipe, ele é nosso, ele é adorar, mas ele dá umas sumidas assim, ele some de um jeito que você fica assim, meu, cadê aquele cara, mano, aquele cara bonito, aquele jovem bonitão. E tem ali um jovem do lado da Cida, seu nome, filho? Mas fica de pé, seu trem, fica, que eu estava morrendo de saudade de você. Olha o Luquinhas aí. Depois, todas as células se unem, pega esse povo aí, dá um abraço assim até machucar. O Luquinhas é nosso, mas está trabalhando aí alguns dias, né? É isso, né? Porque se não for isso, a taca está garantida já. Tem uma jovem aqui na... Oh, filho, você não. Mas fica de pé, Luquinhas. Eu quero que todo mundo olhe assim, porque o amor constrange mesmo.
Então vocês que estão sumidos, vão ficar olhando assim, você depois vai chegar e falar, que saudade eu estava de você. E da Jennifer, se aproximem dela, do Pedro. Fica de pé, Pedro, aproveitando. Pedro também, sua namorada, né? É, né? Ah, tá, ele fez assim, muita certeza. Quem? Ah, está do lado aqui da Brenda. Ah, hoje você me pegou, a Brenda usa óculos. E esse jovem aqui, fica de... Juliano, já veio aqui, Juliano, já te vi já várias vezes aqui, mas é um prazer recebê-lo aqui. A igreja agora vai dar uma forte salva de palmas para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer tê-los aqui. Amém? Obrigado, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Glória a Deus. Amados, a mensagem que eu trouxe hoje, eu já tenho alguns dias aqui, que eu tenho falado que Deus, ele, geralmente, quando eu saio daqui no domingo, quando é segunda-feira, Deus já começa assim, fazer umas paradas comigo, tipo sinistra, assim, falando, ó, você vai comentar sobre isso, você vai falar sobre isso, e o meu coração já começa a passar por algo de Deus, de transformação, de mensagem, daquilo que eu vou ler, daquilo que eu tenho que me aprofundar. Só que Deus, às vezes, ele prega assim umas peças comigo. Ele fica em silêncio. Aí eu falo, é covardia, Senhor. Não faz isso com o teu servo. Não me deixa ver navios, eu preciso, eu tenho que estar pronto para... E ele às vezes fica só no silêncio. E essa semana foi algo muito parecido. Essa semana foi algo que Deus, ele esperou que eu tomasse as atitudes. Ele esperou que eu buscasse. Ele esperou que eu tivesse ali pronto. E eu fui. E quando foi hoje, foi que Deus me deu uma palavra para que eu pudesse trazer à sua igreja. Eu estudei um pouco a Bíblia, eu me aprofundei em alguns assuntos teólogos, de teólogos, de teologia. Eu estudei um pouco da hermenêutica, eu estudei um pouco de alguns assuntos que às vezes são complexos, mas de um tempo para cá Deus tem falado comigo muito na simplicidade. Deus tem falado de um jeito assim muito genuíno, muito puro, sem muito malabarismo, sem muita aquela coisa de fogos de artifício, Silvio. Porque às vezes a gente, e eu vi um edital esses dias, que um pastor ele falava assim, olha, às vezes pessoas querem trazer coisas novas, mas esquecem que a Bíblia tem mais de 2000 anos. E se você conseguir achar alguma coisa nova que ninguém achou, querido, parabéns. E eu comecei a analisar, eu falei, é isso mesmo. Só que na cabeça, às vezes, de quem vai pregar, você sempre está na ânsia de dizer, Senhor, fala. E Deus está dizendo assim, deixa comigo. Eu falo. Se você deixar, eu falo. Porque às vezes tem que tomar muito cuidado, porque pode entrar o homem e sair Deus. E Deus é simples, cara. É lógico que ele tem suas complexidades em termos de você entender que um Deus que é maior que o universo e cabe dentro do seu coração, é difícil você imaginar algo tão paradoxo. Você fala assim, é grande, mas ele cabe aqui. Olha que coisa louca. Porque ele se aceita se fazer pequeno para entrar no nosso coração. E eu estava lendo, e eu sei que uma das coisas que raramente eu prego aqui na igreja é sobre milagres. Eu sei disso. Porque eu tenho um conceito de milagre muito meu. Eu tenho um conceito de milagre que ele não se estende, ele não é banalizado, igual ele é banalizado por muita gente. Como assim, pastor? Porque o grande problema é quando uma igreja, o segmento dela é só milagre. Ela desvirtua aquilo que é a verdade. Ela tem que tomar cuidado para que não seja só aquilo que atrai as pessoas.
Porque Jesus não quer atrair as pessoas simplesmente por causa de milagres. Jesus não quer atrair as pessoas simplesmente porque Ele abençoa a vida financeira. Jesus não quer atrair as pessoas simplesmente por causa de uma cura. Jesus, Ele é mais do que isso. Jesus é muito além do que isso. Tá, então se você vier e for curado, e aí depois? O que sobra para você? Jesus quer se apresentar por inteiro, por completo. E meu coração se alegrou demais quando eu comecei a ler, e eu confesso que eu já ouvi essa história, mas ele ardeu em mim, porque eu queria lembrar vocês de algumas coisas que às vezes some da nossa mente, que sai da nossa memória. Deixa eu sintetizar um pouco aqui do que é essa história. Primeiro, nós lemos sobre essa viúva, mas é bom observar que Jesus, antes de chegar em Naim, ele estava em Cafarnaum. Ele estava em uma cidade que era em torno de 70 quilômetros de distância até chegar em Naim. E ele está lá em Cafarnaum, ele realiza um milagre em Cafarnaum, na vida de um oficial, que ele chega para Jesus e diz: Jesus, meu servo está assim, assim, assado. Aí ele diz assim: eu vou lá. E ele diz assim: não venha. Eu sou um oficial, e se eu disser para um dos meus subordinados vai, ele vem, ele vem. E eu creio na tua palavra, se o Senhor der uma ordem, meu servo será curado. Jesus disse assim: que fé é essa? Eu nunca vi uma fé como essa. Vai, teu servo está curado. E acontece o milagre e Jesus vai para Naim. Jesus vai para Naim. Então, uma curiosidade. Aqui entra um pouquinho do estudo, porque é necessário. Os enterros, eles geralmente, ou no geral mesmo, eles aconteciam. Judeu não enterrava ninguém à noite, nem durante a manhã. Eles enterravam à tarde. Já é do judeu fazer isso. Eles não enterram à noite, nem enterram pela manhã. Eles enterram a pessoa à tarde. Então, tudo indica que Jesus está aqui à tarde. Ele chega naquela cidade de tarde. Ele sai de Cafarnaum, uma distância longa, um caminho assim, de difícil acesso, mas ele vai para Naim. E uma das coisas que às vezes passa desapercebido na nossa vida é algo que eu coloquei aqui: Jesus chega na hora certa. Ele não chega atrasado, ele chega na hora exata. Se você está pensando aí, ou achando, dizendo: pastor, minha vida está acabada, não tem jeito, Jesus se atrasou, Jesus não veio, então deixa eu te dar uma boa notícia: Ele chega na hora certa. E Ele se apresenta na sua vida na hora certa. Às vezes nós somos os acelerados. Às vezes nós queremos tomar a direção. E eu sei como a gente é competitivo nessa. A gente foi brincar num kart aí, que me roubaram, é bom que se diga. Porque eu nunca vi, gente. Eu passei da Fabrícia 3 vezes, ela chegou na minha frente. Acho que o carro dela estava com... O Beto colocou nitro no carro dele. Que ele chegou em primeiro, passou por todo mundo. Eu falei: roubaram, cara. Eu aqui, ó. Se é eu de Fiorina, eu passo por todo mundo. E a gente tem essa coisa de... É rápido, é logo, é para ontem. Ontem eu estava de plantão. E aí... tinha uma cirurgia lá no Sírio-Libanês. Aí a moça me ligou, uma das vendedoras, falou assim: Ronaldo, a cirurgia do Sírio, o motor deu problema e precisa levar lá urgente. Aí eu olhei para o relógio e falei: oi?
Ela falou, é para ontem. Eu falei, tá, mas e aí? Aí ela falou, então, essa cirurgia começou 10 horas. E era 12:30. Eu falei, Samanta, esquece, não dá tempo, mas eu vou. E eu fui. Quando eu cheguei lá no Sírio, o cara falou assim, pô, a cirurgia terminou, já tem mais de 1 hora. O médico deu um escândalo aqui dentro, xingou todo mundo, quer matar alguém, mas já foi, cara. Mas eu fui, porque às vezes a gente anda correndo atrás do tempo. E eu falei outro dia aqui que o tempo é raro. O tempo é um item de luxo hoje para a vida de muita gente. Você queria ter mais tempo de ficar com os filhos, você queria ter mais tempo de descansar, você queria ter mais tempo de dormir, amém, Dai? Você queria ter mais tempo de trabalhar, e tem muita gente dizendo, não, amém. Fala, nem tanto, pastor, não exagera, né, Tony? Não precisa exagerar, mas dá aquela diminuída. Mas eu sei o quanto o tempo é raro hoje. E às vezes na nossa vida a gente está achando, tá assim, ó, vai Jesus, vai Jesus. Opa, é para ontem, ó. Jesus, produção. Vai Jesus. Jesus, calma, filho. Eu não me atraso, deixa comigo. Deixa comigo. Enquanto você está aí no seu tempo, enquanto você está aí achando que eu estou atrasado, meu pai já fez o sol parar para que um rei ganhasse uma guerra. Segura. Só que a gente se desespera. A gente quer as coisas imediatas. Eu fico imaginando qual seria a diferença entre Jesus chegar numa casa e aquele menino estar com algum tipo de doença e ele disser assim, você está curado. E a dimensão de alguém que morreu, e eles estão indo enterrar, e Jesus dizia assim, levanta-te. Você está entendendo? O que é maior? O que é maior? Talvez você está aí esperando uma migalha, e Jesus disse, aguenta aí, que o que eu tenho para fazer para você é muito maior. Segura. Você está aí chorando, como aquela mulher estava chorando. E se tem uma coisa que às vezes a gente não pensa, e Jesus faz, eu coloquei aqui, ó, Jesus se compadece. Às vezes a gente acha que Jesus está indiferente. Às vezes a gente acha que Jesus não está olhando. Às vezes a gente acha que Jesus não está nem aí. Mas Jesus está sim se compadecendo de nós. Porque se compadecer é algo muito ligado ao amor. Só se compadece quem ama. Jesus vai lá e diz que quando ele vem com a multidão dele, vem uma multidão. Qual é a diferença? Vem uma multidão alegre, vem uma multidão que acabou de viver um milagre, mas também vem uma multidão chorando. Vem uma multidão que está triste. Conflito. Você está se encaixando em qual multidão? Em que multidão você está vivendo? Quem é você aqui? Se você está alegre com Jesus, amém. Mas se você está vindo chorando, então se alegre também, porque Jesus vai se compadecer de você. Jesus chega para aquela mulher e diz assim, mulher, não chora. Jesus às vezes tinha uma... Jesus está tirando, né? Acho que todo mundo já pensou, você está lá no enterro, aí chega alguém, não chore. Aí você fala, ué? Morreu, cara. Como não vai chorar? Como essa mulher não vai chorar? Olha a vida dessa mulher. Primeiro, sem machismo nenhum, mas ela era uma mulher, e a mulher naquele tempo, ela sofria uma forte pressão da sociedade por ser mulher. Segundo, o marido dela já tinha morrido.
Então, ela não tinha ninguém por ela, a não ser o filho, mas o marido, que era aquele que levava o nome da família, aquele que ia defendê-la, aquele que ia colocar a comida dentro de casa, morreu. E agora o único filho que ela tem também morreu. Como ela não ia chorar? Sabe o que ia acontecer com essa mulher? Ela perdendo o filho, ela ia ficar totalmente aquém da sociedade. A sociedade não ia aceitá-la, porque ela era mulher e porque ela não tinha nenhum homem na família. Lembra de Noemi? A Bíblia diz que Noemi vai para uma terra que não é a dela, e ela leva seus 2 filhos. Os 2 filhos morrem, mas eles, antes de morrer, se casam com 2 mulheres moabitas. Essas mulheres, elas, quando Noemi percebe que ali já não tinha mais lugar para ela, ela resolve voltar. Só que quando ela vai voltar, a Bíblia diz que as 2 noras vão atrás dela e chega e diz: Noemi, nós vamos contigo. E ela disse assim: não, vocês não têm por que vir comigo, porque eu diante da sociedade vou ser discriminada, eu diante da sociedade ninguém vai me aceitar, mas vocês são jovens, fiquem aí. Uma volta, mas aparece uma mulher virtuosa chamada Ruth e diz: Noemi, você não está entendendo, aonde você for eu vou, cara, eu sou grudenta, eu sou chata, não adianta você falar comigo assim. Não, mas eu não posso mais gerar filho, ainda que ele falou: shh, aonde você for eu vou, o lugar que você pisar eu piso, o seu Deus a partir de hoje é o meu Deus. Aliança. Formou uma aliança ali, do meio dessa aliança, Jesus, ela se casa com Boaz, Boaz dá luz, aí vem Jessé, Jessé gera Davi, e todos sabem de quem é a descendência de Jesus, por causa da aliança. Então está aqui uma mulher que tinha todas as razões e motivos para chorar. Ali ela estava chorando não só por causa do seu filho, mas ela já estava chorando porque o que ia acontecer com ela. Ela já estava prevendo o que ia acontecer com ela. Então deixa eu dizer algo aqui para você. Talvez você está chorando, dizendo assim: pastor, minha vida está destruída, eu não vejo o futuro. Então deixa eu dizer para você algo: não importa como começou, vai importar como vai terminar a sua história. Talvez começou tudo errado, tudo destruído, mas eu conheço um Deus que restitui aquilo que foi perdido. Se você está chorando prevendo aí da desgraça, então você não conhece o Deus que você serve. E Ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo nas portas. A Bíblia diz que Ele chega na porta da cidade. E eu desconheço o lugar onde Jesus chega e Ele não mude tudo. Aonde Ele chega, Ele causa. Aonde Ele chega, Ele muda. Aonde Ele chega, Ele transforma. Uma das coisas interessantes é que, para todas as pessoas que abriram as portas para realizar a célula, uma das coisas mais interessantes que eu ouço é assim: pastor, só foi a célula lá para casa que alguma coisa aconteceu, que começou a vir milagre acontecer. Sabe por quê? É porque Jesus está ali, querido. É porque onde Ele chega, Ele causa mesmo. Ele transforma. Ele faz uma mudança. A gente trava umas guerras de vez em quando, mas faz parte. Ele está lá, melhor Ele na guerra do que a gente estar sozinho. Sempre, né? Terceira coisa que eu coloquei aqui. Jesus toca o caixão.
Essa palavra esquife quer dizer caixão. Uma das coisas que eu costumo dizer aqui na igreja, é que Jesus ele quebrou muitos preconceitos. Jesus ele mudou a história, Jesus ele transformou muitas coisas. E uma das coisas que Jesus quebrou aqui também foi essa, sabe por quê? Porque para o judeu, ele não pode tocar em nada que está morto. Para o judeu, ele não pode tocar, por exemplo, no caixão. Quem não conhece a história de Sansão? Sansão, quando ele mata o leão e cria-se dentro do leão ali um negócio de abelha, e a abelha está ali e ele precisa tirar o favo de mel, ele não poderia tocar no leão morto. Por quê? Porque ele era nazireu. Nazireu, ele tinha um voto de não tocar em nada que estivesse morto. Só que a gente não está falando aqui de um nazireu qualquer. A gente está falando de Jesus. E uma das virtudes de Jesus é que ele se identifica como sendo a verdade e a vida. Ele diz para Marta e Maria, quando elas chegam e choram: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Você não sabe o que você está falando. Chegou alguém que é a ressurreição e a vida. Então vem aquela mulher, ela vem chorando, ela vem desesperada, as pessoas vêm acompanhando. Jesus chega e fala: opa, parou. E ele vai lá e toca. Você tem sentido o toque de Jesus na sua vida? Você sabe que é Ele quando Ele te toca? Você percebe que é Ele quando Ele, sabe, dá, assim você fala: Ele está aqui, cara, está aqui. Não tem como, Ele está aqui. Hoje, uma das melhores coisas que foi nos dado o direito através do sacrifício de Jesus é que eu vou me aprofundar além de um toque. Jesus ele não quer só tocar você mais. Jesus quer morar em você. Jesus quer possuir você. Jesus quer entrar em você. Jesus quer fazer morada em você, através do seu Espírito Santo. Sabe quando a gente percebe que a gente não aceita, não percebe mais o toque de Jesus na nossa vida? É quando tem muita carne dentro de nós. É quando tem muita nossa vontade dentro de nós. É quando tem muito nosso ego dentro de nós, o nosso desejo. As nossas raivas, as nossas indiferenças, tudo aquilo que não é dele, é um turbilhão de coisa e a presença dele vai sumindo. E o toque dele fica distante. E o toque dele vai se esvaindo aos poucos e a gente não vai percebendo. A gente começa a fazer aquilo que, não o que ele quer, mas o que a gente quer. Sabe qual? Eu fico imaginando quem vai subir quando Jesus voltar. E sabe qual é a característica de quem vai subir? É quem ouvir a sua voz. Eu fico me perguntando isso. Jesus não vai chegar lá no túmulo lá, se você já morreu ou tiver, pegar seu ouvido assim e falar: ô, eu estou chamando, acorda. Eu vou ter que estar sensível à voz dele. Eu vou ter que entender que é ele que está falando. E como eu vou saber isso, pastor? Eu tenho certeza, Fabrícia, se juntar 10, 15,
20, 30 crianças, todas reunidas no escuro, e cada uma começar a falar. Você pode até não identificar quem é, mas quando a Carolzinha falar assim, mamãe, você vai dizer, é minha filha que está chamando. A mesma coisa será quando Jesus voltar. A mesma coisa será. Muitas vozes vão existir, mas só vai ouvir a voz do Senhor aqueles que reconhecerem a voz do seu pastor. É isso que vai fazer diferença, cara. Muitos vão gritar, muitos vão, mas quando ele disser, vem servo bom e fiel, será ele. É ele, cara. É ele. E aí não vai ter jeito, irmão, aí não vai ter jeito. A tristeza vai se esvair, a tristeza vai embora. Mas para isso, eu preciso estar conectado nele. Para isso, eu preciso estar tão envolvido nele, que ele é ele, eu sou ele, a gente é um só. Está misturado. Mateus 25 conta a história de 10 virgens. E o engraçado é que todas tinham azeite, Silvio. Isso é uma parábola que é para a igreja. Isso aqui é a igreja, tá? Jesus não está falando de nada de fora, isso é a igreja. Ele está falando que ele, azeite, 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 azeite. As 10 tem azeite. Mas diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, nércias. E o tempo passou e o azeite foi queimando. E todos aqui sabem que, por exemplo, a gente tem esse microfone aqui. E ele é a base de uma bateria. Se a bateria começar a falhar, o que acontece? Né, Tiago? Ela vai falhar e não vai funcionar mais. O que tem que ser feito? Tem que ter uma reserva ali para quando essa aqui acabar, deu continuidade. Só que 5 não se preocuparam com isso. 5 deixaram, sabe, não, ele já deu, sabe aquela coisa de eu sou salvo, eu aceitei Jesus, eu posso fazer o que for, minha vida lá fora, e eu vou fazer o que eu quero, eu vou pular carnaval, e eu vou fazer porque eu tenho promessa, Jesus é na minha vida. Então, meu amigo, minha amiga, então deixa eu te dar uma palavra aqui, você está igual uma daquelas 5 loucas, e Jesus pode aparecer qualquer hora, a qualquer momento, porque perguntaram para Jesus, quando virá o Filho do Homem? E ele diz assim, vocês olham para o céu e observam que está para chover e não sabem discernir a que tempo virá o Filho do Homem. Eis que vos digo que assim como o relâmpago que se mostra no Oriente e sai do Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus estava dizendo assim, vai acontecer, é no piscar de olhos, é quando você menos esperar. E elas não se preocuparam. Só que o noivo chegou. Tinha um mensageiro, e a Bíblia diz que meia-noite, ele começou a dizer, eis que o noivo vem. Eis que o noivo vem. Sabe quem é essa voz hoje? É a igreja. A igreja está dizendo, o noivo está vindo, o noivo está aí. Só que tem muita gente com o ouvido tapado, tem muita gente com o ouvido desapercebido, lidando de qualquer jeito. E o noivo está se aproximando, o noivo está chegando. E quando o noivo chegou, a Bíblia diz que o noivo chega, só tem 5, porque elas estavam com azeite. Sabe o que é o azeite aí para você? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo na tua vida, é o Espírito Santo dizendo assim, põe azeite, porque quando ele voltar, você vai estar pronto. Querido, Jesus chega. Jesus vai chegar e você tem que estar lá. E elas correram, bateram na porta.
E diz que elas disseram: abre-nos a porta. E ele perguntou lá de dentro: quem és? Quem está me chamando? Nós somos a... Olha que palavra dura, Jesus diz: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. A gente passar a vida inteira dentro da igreja, e Jesus voltar e dizer: eu não vos conheço. Já pensou a gente pregar na igreja, a gente cantar na igreja, a gente fazer alguma coisa? Pastor, você está dizendo que não vale nada? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes a gente faz isso, mas o azeite vai esvaindo, e ao invés da gente repor azeite, a gente deixa ele chegar no final. Aí a gente vira aqueles crentes chato, aqueles crentes retraído, aquelas pessoas que não têm mais prazer nas coisas, aquelas pessoas que não têm mais nenhum tipo de virtude, e as pessoas vão se afastando. E sabe o que vai acontecendo? O azeite de muitos vai enchendo, e a gente fica dizendo: para que ser assim? Por que ser assim? Irmão, se torne assim, porque o noivo vai vir e vai te levar. O importante é Jesus chegar, e eu preciso estar lá. Eu quero terminar falando algo aqui. Algo que talvez se perdeu na sua vida, mas ainda dá tempo. Jesus sempre restitui a alegria. Jesus sempre restitui a alegria. Cara, Eu era muito pequeno quando o meu irmão, acho que a Cida vai lembrar muito mais do que eu já contei isso aqui, mas eu quero só abrir um parênteses para que vocês possam entender. Eu era muito pequeno quando o meu irmão, que tinha 17 anos, morreu. Eu tinha 4 anos de idade, eu lembro dele assim tão vagamente. E minha mãe sempre fala com o coração, dizendo que era um filho exemplar, um filho que trabalhava, um filho que nunca deu trabalho para ela. Mas um dia ele saiu para nadar com os amigos e ele não voltou. Minha mãe não era da igreja ainda. Minha mãe entrou em depressão. Minha mãe, ela adquiriu a diabetes por causa desse sofrimento. Minha mãe começou a tomar remédio controlado, cara. Tarja preta mesmo, diazepam. Então tal que um dia eu tomei 8 sem saber. Eu era guri, eu tomei 8 diazepam. Eu fiquei lelé da cuca. Tinha uma farmacinha em casa, eu subi na cadeira. Diz minha mãe, né? A Cida deve lembrar. Lembra, Cida? Foi 10? Então glória a Deus que eu estou vivo. Eu fui lá, vi, eu falei: opa, 10. Porque minha mãe tomava remédio assim. Mas um dia ela encontrou Jesus. E Jesus restituiu na vida dela tudo que ela tinha perdido. Pastor, ele ressuscitou? Não ressuscitou, mas ressuscitou ela. Porque ela estava morta. Ela estava sem esperança, ela estava acabada e ela tinha outros filhos para cuidar. E Jesus disse assim: eu estou chegando hoje, Maria, na sua vida, e sua vida não vai ser mais a mesma. E é isso que Jesus quer fazer com você, amado. Talvez você está aí chorando, dizendo assim: meu Deus, por que isso? E Jesus está dizendo assim: me deixa entrar, deixa, eu estou batendo aqui na sua porta, e se eu entrar eu vou colocar esses capeta para correr. Se eu entrar eu vou restituir a sua alegria. Se eu entrar, eu vou fazer você entender quem eu sou. E é isso que ele quer fazer, querido. Eu não estou dizendo que a gente vai viver com os dentes de fora, mas Jesus está dizendo assim para você, amado, querido, assim como ele disse para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida.
vem te colocar o mar dentro de uma garrafa de 1 litro. E é isso que Jesus é. Ele é um mar. E às vezes a gente quer colocar ele dentro de 1 litro. Não vai caber. Ele é maior do que tudo isso. Ele é bem maior do que isso. Só que às vezes a gente age assim, né? A gente fica, ai, será? Será que ele vai fazer? Será? Será, irmão? Será? Tem uma frase de um filme que eu gosto muito de filme de época, desses filmes de guerra, dá que eu diga, que eu já assisti 300, não sei quantas vezes, assisti Gladiador umas 1000 vezes, até comprei o DVD. E tem um filme de Troia, na hora que aquele... gente, me ajuda o nome daquele homem feio lá, o Brad Pitt, que ridículo, um homem feio daquele. Você entendeu, né? Eu sei. Aqui, ó, o recalque caiu aqui, ó, desviou, passou. Cara, na hora que ele vai lutar com aquele cara que é lá de Troia, e o cara fala assim, eu quero fazer um acordo com você. E ele diz assim, não existe acordo entre cordeiros e leão. Sim, pois, irmão. E é isso que Jesus é. Não existe acordo entre o leão da tribo de Judá e o pecado. Ele não faz acordo com isso. Então Jesus, ele quer entrar na sua vida. Jesus quer fazer morada. Jesus quer restituir sua alegria. Jesus quer que você seja uma pessoa feliz. Jesus quer te dar aquilo que aquela mulher, eu fico imaginando, cara. Aquela mulher que saiu de casa, os poucos parentes que ela tinha, talvez a irmã, talvez alguma coisa lá, e as pessoas seguindo, e sai aquela tristeza, e eu sei o que é isso, porque quando meu pai ele foi ser enterrado, minha casa ficou triste, ficou lá desamparada, e de repente volta aquele jovem falando, conversando, e a Bíblia diz que de repente ele se coloca de pé e começa a falar. Eu fico imaginando a cabeça daquela mulher dizendo, quem é esse cara? Quem é essa pessoa que fez isso? Eu estava indo enterrar meu filho e eu vou levar ele de volta para casa. É isso que Jesus quer fazer com você. Talvez o seu caminho é de dor, é de tristeza, e Jesus está dizendo assim, olha, eu quero te colocar no caminho. Ele é apertado, ele é estreito, mas comigo você vai sorrir, comigo você vai se alegrar. É só você me escolher, andar comigo, e eu vou transformar a sua vida. Você aceita Jesus conduzir sua vida? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar e pedir para Deus, talvez, dizendo, Senhor, tem alguma coisa que precisa ser restituída, Senhor. Tem alguma coisa, Senhor, tem alguma coisa que precisa ainda ser curada, tem alguma lacuna aberta ainda que precisa ser tapada por Ti. Jesus, ainda tem algumas coisas que moem dentro de mim, que me retorcem. Jesus está dizendo assim, deixa eu tocar nesse esquife. Deixa eu mudar a tua história, deixa eu mudar a tua vida, deixa eu reconstruir para você aquilo que você perdeu. Tem uma canção que a gente sempre canta aqui, que diz assim, meu orgulho me tirou do jardim,
humildade, o jardim em mim, seu tudo que tinha, troca do amor. Talvez o orgulho te tirou do caminho, querido. Talvez você escolheu um caminho que não é o seu caminho. Fique de joelho agora, igreja. Vamos orar.